Olá, minhas queridas, meus queridos, bom dia! Estamos aqui mais uma vez com Bom Dia com Ivan Martins, nessa segunda-feira. Saudade de vocês, fazia tempo que eu não fazia ao vivo, né, gente? Mais uma semana. Mas estou aqui, de volta, vivo e forte. Quero contar para vocês que foi incrível, né? Os meus rituais de inverno, que já fazia algum tempo que eu precisava fazer, porque nós comemoramos, né? Geralmente entre o dia 1º e o dia 2 de fevereiro em Boque, mas foi o que foi possível, né? Então nós fizemos mais, foi uma oferenda, né? Uma oferenda para comemorar, né? Essa questão do inverno, o inverno que representa um tempo, né? Aquela paradinha para que venha a primavera linda, florida, né? Com tudo de bom. Então, na magia, nós fazemos isso. E foi incrível esse procedimento lá na Suíça, né? Agradecer aqui a nossa anfitriã lá, a Celi, né? Foi super gracinha com a gente lá, super presente, né? E obrigado, viu, Celi? Beijão pra você, pra Lara, pro menino, pro Thor também, né? O Gustavo e o Thor. O Thor é o filho caçula, viu, Rafael? Né? O cachorrinho mais fofo do mundo, né? Então, um beijão pra todo mundo, Gustavo, Lara, Celi, pro Thor, e gratidão aí, Celi, pela força aí na Suíça, na França, viu? Obrigadão. Fiz alguns atendimentos também, enfim. Foi muito... Não era essa a proposta principal, né? Mas foi muito bom. E eu voltei renovado com esse ritual. Com a garganta um pouquinho ruim, né? Mas não foi do gelo não, viu? Foi do gelo não. Tinha um senhor que tossia tanto dentro do avião. Ele tossiu durante 14 horas. Então acho que foi dele aí que deu uma arranhadinha na garganta. Mas, né, como a gente tem aí a Atlantis, né? A Atlantis resolve. Agora, brincadeiras à parte, gratidão, viu, Celi? Gratidão mesmo. E vamos lá. Saudade de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o propósito espiritual da humanidade. Espero que vocês gostem do nosso assunto. Entre o Perdão e o Despertar, uma jornada espiritual. Esse é o livro de cabeceira de quem deseja, né? Um salto quântico. Deu ruim aí o financeiro? Tá faltando perdão. Emocional? Tá faltando perdão. Família? Tá faltando perdão. Né? Tudo na nossa vida que estiver em desacordo com a perfeição, com a beleza, com a saúde, com a prosperidade, pode ter certeza que existe contrato de dor. E o contrato de dor se faz pela falta de perdão e auto-perdão. Então, esse livro Entre o Perdão e o Despertar, uma jornada espiritual, traz para vocês essa possibilidade de alcançar, né, essa cura. Então, faz toda a diferença. Quem já leu, né, sabe do que eu estou falando. Tem que ler e praticar, né? Comprar e deixar na prateleira também não adianta. Outra coisa, deixem os comentários de vocês, já vai deixando os comentários e os likes, né, Rafael? Exatamente, os likes. E os likes. Vamos deixando. Tá aparecendo os likes aí? Vamos deixando os likes. O pessoal tá deixando já. E as perguntas, né? As perguntas hoje é sobre o assunto, né, do propósito espiritual da humanidade. Mas vocês podem fazer tanto no Superchat. Quem é do Superchat já tá deixando o seu Superchat. Quem não é do Superchat, deixa a pergunta sem Superchat mesmo. A gente sempre fala, né? Tira os escorpiões do bolso e colaborem, porque isso faz uma diferença enorme pro YouTube, para ele distribuir essa live. Não tá fácil essa questão de distribuição, de entrega, porque eu não falo sobre nem desgraça, eu não faço fofoca, né, gente? Eu não falo de política, então a entrega é pequena. Vocês que são meus seguidores, vocês dizem que não entrega nem para vocês, né? Se vocês não entrarem,
eles não comunicam. Então essa é a regra do YouTube, vai fazer o quê, né? É assim que é. Então gratidão, pelo menos por existir, né? Então a gente já agradece por existir, mas eles não entregam nada para ninguém não, a não ser que você faça parte dessa matrix, né? Da fofoca, do fuxico, da maldade, da desgraça. Eu não... Você sabe que eu não sou um ativista da desgraça, né? Eu não gosto disso. Então é mais difícil deles distribuírem, mas vocês podem fazer isso através do superchat, né? Através do like, vocês dão um toque pro YouTube dizendo que tem importância, né? Tem relevância o assunto. E quando vocês mandam o link do programa também para os seus, né? Os familiares, para os amigos, né? Então vocês também nos ajudam com isso. Então, se alguém quiser deixar também pergunta psíquica, também já deixa agora, para não ficar muito para o final. E vamos seguindo. O curso de magia está muito legal. Está aumentando bastante o número de pessoas. Está bem além do que eu imaginava, inclusive. Eu até materializei esse curso, mas ele foi muito além da minha materialização, foi muito além daquilo que eu projetei. E hoje eu nem sei onde vai parar, né? Porque está muito grande tudo, está muito bonito, está muito gostoso. E que bom, né? Que muitos de vocês já estão conosco e outros virão, né, Rafael? Sim. E outros virão. Com certeza. Tem um link aí que vocês podem entrar, podem acessar, e através desse link vocês conseguem acessar o Hotmart, onde está instalado o curso. Você que mora no exterior e quer indicar para um amigo, para um familiar que não fale o português, vocês têm as versões em português, em inglês, francês e acho que a partir de hoje, amanhã, em alemão. E nós já subimos, mas ainda parece que não está disponível, mas acho que até amanhã já está disponível em alemão também. E vai seguir em espanhol, em italiano e outras línguas mais. Tá certo? Bom, então dito isso, nós podemos dar uns bons dias. Bom dia, Rafael. Bom dia, Ivan. Quem mais está com a gente aí? Vamos dar os bons dias para os queridos que estão com a gente. A Yandra está com a gente. A Ronise também. A Marisa, Paulina, a Vivian Cunha, Ivana Maria, Marli dos Santos, a Yandra. A Yandra falei, né? A Marli dos Santos. A Cremilda mandou um bom dia pelo superchat. Bom dia, querido, bom dia. Obrigado, Cremilda. Oswalter também está com a gente. Bernadette. Oswalter, tem que pegar seu livro, Oswalter. É verdade. Então tá aqui o livro, viu? A Conceição mandou um boa tarde para todos nós. Boa tarde. Pelo superchat, gratidão, querida. Celi também mandou bom dia, meus amores. Feliz e abençoada semana. Beijo. Beijo, Celi. Gratidão, Celi. A Carmen também, Carmen Presley. A Nilva também, sempre com a gente. Sempre. Emília mandou um superchat. Gratidão, querida. Gratidão, Emília. Ela comentou, boa tarde, Ivan e Rafael, a todos os meninos e para todos da live. Pensem no like, gratidão. Isso. Beijos. A Janaína Alcides com a gente, Céu Carvalho. A Ivana Maria mandou, bom dia, Rafael, e veio no seu WhatsApp uma pergunta psíquica, sim. A gente faz no final, gratidão, querida. Já vi sim sua leitura. A Rosemary Takahashi está com a gente, a Geisa Cerqueira, Suêmia Monteiro, Leonardo Betônia, Lilian Nicolau, a Alessan Flower, acho que é assim que fala, Alexandro Cândido, Eliane Urbano, a Vênus também com a gente, Heloísa Frison, José Reinaldo e Aline Souza também com a gente, mandando Que maravilha, bom dia, boa tarde, né? Dependendo de onde você está nesse mundo. Que bom estar com vocês. E lembrando que a gente já vai começar, o processo de inscrição do nosso encontro, né? Que é a canalização mariana com o ritual dos anjos, o ritual de cura dos anjos, que vai ser presencial aqui em São Paulo no dia 18 de abril. Então, nós já estamos fazendo as inscrições para a gente saber o tamanho do espaço, né? Que nós vamos escolher. E lembrando que vocês que moram no exterior, não é? Foi liberado, não é uma prática minha fazer isso, mas foi liberado
para que vocês participem online. Então, quem está fora também já está na hora de fazer a inscrição. No Brasil, se a pessoa está acamada, se a pessoa não tem condições de se deslocar, nós também podemos aceitar online. Se a pessoa está bem, né, Rafael, a pessoa pode vir, né? Sim. Pode vir e ser atendida, né? Às vezes, por causa da idade, alguma coisa, fica mais difícil, a gente entende. Então, nós vamos ter as duas versões, online e presencial. Então, vocês podem mandar uma pergunta, né? Como fazer, tudo mais. A gente já tem como responder para vocês todos os detalhes, tá certo? E já vamos fazendo as inscrições. Não vamos deixar para a última hora, porque depois do espaço fechado, a gente tem limite, né? Então, eu não estou preocupado se eu vou fazer para 10, para 20, ou para 100, ou para 200. A questão é, eu tenho que ter o espaço de acordo, né, com a quantidade de pessoas. Então, de última hora, não vai funcionar, tá certo? Não adianta de supetão querer vir, porque não vai ter jeito, né? Quem vem de fora, a gente vai orientar também o hotel, tudo direitinho, viu? Se quiser dormir, né? Porque dá para chegar, se for de São Paulo mesmo, ou do Rio, por exemplo, né? Dá para chegar de manhã e voltar à tarde. Quando é mais longe, né? Aí fica mais difícil, né? Mas a pessoa pode passar a noite no hotel, né? E volta no outro dia, se quiser. Ou aproveitar São Paulo, né? São Paulo é tão lindo para aproveitar, né? E essa é uma época bem gostosa de São Paulo. Então é isso. Vamos lá, então. Propósito espiritual da humanidade. Bom, primeiro, né? Essa experiência da consciência na matéria. É a consciência aprendendo a existir em forma física. Então, o espírito, ele mergulha na matéria para sentir, para construir, para errar, descobrir e transcender. Ivan, não é para acertar, não, é para errar. Porque muito mais erra do que acerta. Até a gente acertar, a gente erra bastante. E quando as pessoas falam sobre isso, né, que vem para vivenciar na carne, mas precisa, Ivan, olha, deve precisar, porque o próprio Cristo veio, né? Sim. O próprio Cristo veio vivenciar na carne, né? Da forma como nós sentimos. Eu creio que Jesus reencarnou em muitos planetas, né? Com nomes diferentes, com formas físicas diferentes, né? Com despedidas diferentes, digamos assim, né? Mas eu creio muito nisso porque uma das coisas que nós temos certeza é que só é possível sentir na matéria. Só é possível viver na matéria, né? As pessoas muitas vezes ficam iludidas com mundos espirituais, onde elas vão para viver, né, aquela historinha, né, dos livros, né? Rafael já começa a rir. Uhum. Mas é porque, para mim, é inconcebível, né? Se a gente pudesse aprender no espírito, pudesse aprender no mundo espiritual, Deus seria sádico em manter a gente aqui, né? Ninguém pode aprender na espiritualidade. E se a gente aprende, esquece. Então, aprender para quê, né? Uhum. A gente tem que aprender aqui. Vocês podem aprender no mundo espiritual, sim, todos nós aprendemos. Sabe como? No desdobramento, na viagem astral que todos nós fazemos à noite. Nossa, Ivan, todos nós fazemos? Todos nós fazemos. Alguns espertalhões põem isso como uma exclusividade de poucos escolhidos, mas é mentira. Todo mundo desdobra à noite. Todo mundo vai para algum lugar à noite aprender, né? Vai encontrar com seus antepassados, né? Que já vivem em outras dimensões, mas que encontra todo mundo no plano astral. Sabe quando nós temos aquelas pessoas que nós amamos e que vão embora? A gente encontra com elas. Sabe como? Na condição que elas estão em outros planos astrais, em outros planos físicos, dentro do plano astral. Então a pessoa está lá reencarnada com 5 ou 6 anos, mas é aquela velha história. É uma borboleta muito velha numa crisália nova. E quando sai para o plano astral, não se iludam. Elas têm a consciência de todas as vidas que elas tiveram, como você tem também, como eu tenho, todos nós temos. Então vem toda a consciência ali. Então, não importa se a pessoa desencarnou há 1 ano e é um bebê em algum lugar.
Quando vocês encontram como consciência. Então nós aprendemos sim no plano astral. Nós acordamos com respostas, nós acordamos com muita coisa, mas nós estamos num corpo físico, né? Ninguém desencarna para aprender, né? Então, levando essa premissa, né? Levando essa base, nós entendemos que o motivo de nós encarnarmos, a primeira coisa é viver a experiência no corpo físico, com as limitações do corpo físico, e aprender a superar essas limitações. O corpo físico tem. Então, nós temos o despertar gradual, né? Que a jornada humana não seria, né? Não pode ser apenas sobreviver, né? Mas lembrar quem realmente nós somos. Será que vocês conseguem lembrar de quem realmente vocês são? Não é a Cleópatra que um corpo que reencarnou, não, a Nefertiti, né? As pessoas às vezes querem tanto serem especiais, e já são, hein? Já são especiais. Mas elas querem tanto que alguém diga que elas são especiais, que elas acreditam que foram Joana d'Arc, né? Aqui já apareceu até a Santa Gertrudes aqui, viu? Eu já recebi a Santa Gertrudes aqui. Então é assim, as pessoas acreditam que para serem especiais elas têm que representar alguém do passado, né? Eu não sei quantos Napoleões eu já conheci, né? Quantos, né? Eu nunca conheci ninguém que foi cavalarista de Napoleão, mas Napoleão já conheci um monte. Então, gente, não vamos transformar a espiritualidade num hospital psiquiátrico, não, né? A gente já vive aqui no hospital psiquiátrico, que é esse mundo, mas não vamos transformar a espiritualidade num hospital psiquiátrico, não. Mas é entender que nós somos da mesma fonte que todos esses seres históricos. E que nós temos a nossa importância pelas vidas que nós vivemos, pelas histórias que nós construímos e pela bagagem espiritual que nós temos. Né? Então, cada crise, cada pergunta essencial ou ruptura interior, né, funciona como um chamado a esse despertar. Às vezes eu escuto a pessoa dizer assim: nossa, mas minha vida foi tão comunzinha, minha vida... Eu digo, será que você não escolheu viver essa experiência dessa forma? Né? Ah, eu não viajei, eu não conheço nada lá fora. Será que você não conhece tudo lá fora mais que qualquer um de nós? Não é? Vocês sabem que uma das coisas que eu mais observo em viagem é eu descobrir lugares que eu nunca caminhei e eu sei que existem. Tem uma cidade que inclusive eu não gosto muito. Não me atrai muito. Mas tem uma cidade chamada Bruxelas, e fica na Bélgica, evidentemente, como vocês sabem. E eu nem sou muito atrativo ela, não. Mas tem 2 ou 3 ruas lá que para mim são marcantes. Né? Quando eu conheci Bruxelas há muitos anos atrás, eu fui direto nessa rua. E a casa que eu conheci estava lá. Né? Então, isso aconteceu comigo em vários lugares. Aconteceu comigo na Holanda, aconteceu comigo em vários lugares, aconteceu comigo em lugares assim inusitados. Então todos nós tivemos muitas vidas, todos nós já viajamos por esse mundo todo, todos nós já vivemos na Roma antiga, vivemos na Grécia, vivemos no Japão, vivemos na China. Todos nós já vivemos muitas experiências em muitos lugares. Né? Então, nada nesse mundo é novidade de verdade. Nada. O que acontece é que cada vida traz os seus contratos, traz os seus acordos. E você pode mudar esses acordos. Se você acha a sua vida sem graça, bota ela com graça. Se você acha que você não fez nada, comece a fazer. Né? Mas creiam, não existe novidade de verdade nessa vida. Não existe. Tudo nós já passamos. Nesse mundo e em outros mundos, todos nós somos espíritos muito velhos. Não tem espírito novo aqui, não. E nem bom, tá? E nem bom.
Eu sei que vocês ficam chateados comigo quando eu falo isso, mas não tem ninguém bom sobre a terra. Nós estamos encarnados nessa condição aqui, desse hospício. Isso aqui é um hospício, né? Vocês podem ter certeza que nós temos muitas coisas que nós decidimos vir aqui, acertar do nosso jeito. Com a nossa ignorância, com a nossa estupidez, com a nossa escuridão. É por isso que há sofrimento no mundo. É porque nós somos cobertos de escuridão, de trevas, né? Somos um raio de sol por dentro. Somos a semente do trigo. Mas nós somos cobertos de joio. Nós somos cobertos daquilo que não clareou, aquilo que não brotou, aquilo que não veio à luz. E é disso que nós temos que nos livrar, né? Então nossa terra não tem criança, somos todos muito velhos. Muito, muito, muito velhos. Somos todos bem ruinzinhos de natureza, senão não estaríamos aqui. E temos muito a aprender. Algumas coisas nós temos só que aceitar. Que nós já sabemos, mas nós, na nossa relutância, no nosso coração duro, coração de pedra, a gente permanece. Vocês acham que alguém deixa de ter consciência do que é bom, do que é ruim nesse mundo? Vocês acham que quem pratica as atrocidades desse mundo, as grandes e as pequenas, você acha que essa pessoa não tem consciência do que faz? Você acha que essa pessoa não tem consciência das suas atitudes? Jura? Jura? Né? Lógico que tem. Só que a relutância é muito grande, o coração é muito duro. Né? Aquele que julga sabe que está sendo errado, porque aprendeu. Aprendeu com o cristianismo, aprendeu com o judaísmo, aprendeu com o islamismo. Jesus nos fala tão claramente, não julgueis para que não sejam julgados, porque será julgado através do seu julgamento. É a mesma medida. Isso é justiça divina. Na medida que você julga, você é julgado. E por quem? Por você mesmo. E as pessoas continuam julgando. Nós temos consciência de que nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Mas quantas vezes nós nos sentimos superiores aos outros? Mais bonito, mais inteligente, mais isso, mais aquilo. Mais bondoso, esse é o pior. Né? Quantas vezes nós nos sentimos assim? Mas nós sabemos dentro de nós. Né? A gente pode ter muitas máscaras para o mundo, mas e pra gente? A gente tem máscara pra gente também? Eu sei o que eu sou. Você sabe o que você é? Você sabe o que você é, Rafael? Sei. Você sabe o que você é? Eu sei o que eu sou. Eu sei exatamente o que eu sou, então eu não tenho máscara. E eu digo a vocês, não sou grande coisa. Não sou grande coisa. E nenhum de vocês o é. Porque nós estamos aqui em aprendizado. Né? Então a gente precisa aproveitar as crises, aproveitar tudo que acontece na vida da gente e perguntar o que é que está acontecendo. Qual é o buraco? Como é que eu tenho que sair disso? O que eu tenho que fazer? Porque muita gente pergunta, o que o mundo tem que fazer? Por que as pessoas não resolvem? Por que o governo não resolve? Por que o presidente não resolve? Por que o prefeito não resolve? Por que o vereador não resolve? Por que o padre, o pastor, o bispo, o sacerdote, por que eles não resolvem? Porque não é sobre eles. A tua vida é sobre você. É você que tem que resolver. É você que tem que fazer. Né? A gente vem de uma cultura que a gente transfere a responsabilidade para o outro. O outro é mais rico, tem responsabilidade sobre a minha miséria e não tem. Não tem. A outra é mais inteligente e tem responsabilidade sobre a minha burrice. Mentira. Só de você pensar sobre isso já é uma inteligência maliciosa. Você não é coitado, você não é coitada, você não é vítima de ninguém, de nada. A não ser de você mesmo, de você mesma. Então temos que ter essa consciência. Né? A gente precisa ter uma expansão da consciência. Né? Essa percepção, a vida convida o ser humano a ir além dos sentidos. A gente acha que sentido é aquilo que a gente pega, segura, cheira,
E o que está além disso? Né? Desses condicionamentos. Intuição, sensibilidade, empatia e presença são faculdades espirituais em desenvolvimento. Desenvolva a empatia e você será o grande espiritualista que você quer ser. A empatia tira de cada um de nós todo julgamento. Todo julgamento. Você é empático? Eu sou até a página 2, 3 talvez. Tem coisa que eu não tenho empatia. Você quer ver uma coisa que eu não tenho empatia nenhuma? E tô errado, hein? Eu preciso aprender. Ainda. Eu preciso aceitar, porque aprender eu já aprendi. Mas eu não tenho paciência com quem sacaneia na espiritualidade. Quando eu pego esses espiritualistas de vitrine que eu vejo aí, eu fico doente, só que não me cabe julgar. Não me cabe julgar. Porque toda vez que eu julgo, eu aperto mais a minha corda. Eu tenho uma corda no pescoço, que é a minha espiritualidade. E cada vez que eu julgo o outro, eu aperto um pouquinho a corda do meu. Eu exijo mais de mim, e mais, e mais, e mais, e mais. E eu sei que uma hora eu vou romper. Eu não tenho mais o que apertar em mim para acordar. Então, eu preciso parar de descer a manguasca nos outros. Né? Então, eu vejo que é um aprendizado, mas eu não consigo ter empatia por quem tenta passar a perna através da espiritualidade. Eu estou bem acompanhado nisso, hein? Vocês querem ver uma pessoa que quebrava o pau? Feio. Que vocês nem imaginam? Chico Xavier. Você podia chamar ele de santo e rapadura. Ele ia sorrir para você e dizer assim, claro, meu irmão. Claro, minha irmã. Com certeza eu tenho que ouvir isso de você. Com certeza ele ia te responder isso. Mas mexesse na espiritualidade dele. Né? Quem aí conheceu o Chico Xavier? Eu conheci. Mexesse na espiritualidade dele. Vocês vão ver a empatia dele onde que ia. Né? Então, tem algumas coisas que são difíceis. Ninguém é totalmente empata, ninguém é totalmente empático. Ninguém é totalmente empático. A gente tem as limitações da gente, mas a busca da empatia é a base de toda a espiritualidade. Então, você enxergar o outro como um ser humano já é empatia. Mas enxergar o outro como um ser humano e entender que ele tem fome também, que a barriga dele dói de fome, que ele sente frio, que ele sente medo, que ele sente amor, que ele tem desejo. Às vezes eu andando pela rua, eu vejo caixas de papelão ajeitadinhas com vaso de planta na porta. E aquelas pessoas vivendo em condição de rua, vivendo a ilusão de uma casa própria. É a casinha dele. E se a gente não consegue ter empatia por isso, aí fica difícil. Ele precisa naquela condição? Não. Ele tem os contratos dele. É só ele que vai resolver o dia que ele vai, que ele vai sair disso. Talvez não nessa vida, talvez não numa próxima. Mas um dia ele vai sair disso. Mas às vezes eu me pergunto, o que é que eu estou fazendo para ajudá-lo a sair dessa situação? Eu estou torcendo a cara porque eu acho que ele está sujo? Eu estou torcendo a cara porque eu acho que ele está enfeiando a cidade linda, onde ele não cabe? Onde não serve para ele? Porque é essa a impressão que tem. A gente anda pelas ruas, vê as pessoas jogadas. Onde está a nossa empatia? Dar dinheiro não é empatia. Dar dinheiro é facilitar para que continue tudo como está. Mas precisa alimentar. Precisa oferecer a mão. Né? Talvez parar, conversar por um segundo, ver o que está acontecendo, né? De repente aquela pessoa não sabe que ela pode ter um lugar para ela ficar, para ela poder se recuperar. Tem igrejas que fazem isso, tem órgãos públicos que fazem isso, que recuperam essas pessoas. Dão condição de estudo, né? Pelo menos um começo para a pessoa sair daquela condição. Mas será que alguém fala com ela sobre?
Ou faz como algumas cidades estão fazendo aí, bota no ônibus e manda pro interior. Sabe disso, né, Rafael? Tem cidades fazendo isso aí pelo Brasil, né? Bota no ônibus e manda pra fora. Né? Não aceita dentro da cidade, manda embora. Vai jogando pro interior. Né? Então, onde que tá a empatia ali? Né? Será que nós somos empáticos? Não sei. Empatia é dar um pedaço de pão? Sim. Se ele vier acompanhado, né, de uma palavra de carinho, se vier acompanhado de uma palavra de fé, de esperança, de orientação, né? Então, quando nós temos essa sensibilidade, essa intuição, essa empatia, nós estamos caminhando para a espiritualidade, numa amplitude muito maior. Né? A gente aqui não está falando para vocês que não exista o perigo de uma pessoa em condição de rua, muitas vezes quimiodependente. A gente não está falando que não existe. Né? Ninguém está falando para a senhora fazer uma cesta de sanduíche e distribuir numa cracolândia da vida. Né? Possivelmente a senhora vai ser assaltada ou coisa pior. Se a senhora for sozinha, né, Rafael? Ninguém está falando isso. Mas o que é que a gente está fazendo de fato para melhorar essas condições? Né? Ao invés de julgar. Acho que essa é a grande questão aqui. Então a gente às vezes não pode ir lá, mas a gente pode procurar uma instituição que ajude essas pessoas e ver o que pode ser feito. Todos têm família. Né? Mas da mesma forma que um dia uma pessoa tomou a primeira bebida alcoólica na vida e viciou, porque você sabe que o alcoólatra ele vicia na primeira bebida alcoólica, né? O primeiro copo de cerveja acabou. O primeiro copo de vinho acabou, nunca mais. Ele vai ser um alcoólatra pro resto da vida. Ele pode parar, ele pode ser um abstêmio, mas alcoólatra ele vai ser pro resto da vida. Assim como eu sou um fumante. E eu tenho 30 anos que eu não fumo. Mas se eu pegar um cigarro agora e fumar, o vício volta todinho, porque eu sou um tabagista. Um dia eu caí na besteira e acendi um cigarro. Então eu não tenho vontade, não tenho nada, mas se eu botar um cigarro na boca, eu volto a fumar. E assim é quem usa, né, entorpecentes, quem usa drogas ilícitas. Isso que é droga ilícita, é aquela que não paga imposto. Né? Um dia, numa bobeira qualquer, a pessoa bota aquela porcaria na boca e diz, é só hoje. Mas se ela tiver já uma tendência ao vício, acabou. Né? Essa pessoa precisa ser tratada, essa pessoa precisa ser cuidada. Qual é o cuidado que nós estamos tendo? Então, a empatia é algo que a gente precisa buscar dentro da gente e saber que nós não somos perfeitos. Você é viciada, por exemplo, em pão? É um vício bom, né? Eu deixei de comer farinha branca, essas coisas há muito tempo. Mas tem coisa mais gostosa que um pão? Adoro pão. Mas se você come pão a ponto de inflamar seu corpo inteiro, também é um vício. Ah, só diz respeito a mim. Independe, se você não tiver ninguém que dependa de você, sim. Se você já tiver, o pão também está te fazendo muito mal. Então sabe que a gente tem que ter uma empatia maior, você entende, Rafael? A gente tem que ampliar um pouquinho. Que tem gente que tem vício, por exemplo, em compra, vício em comida, vício em tanta coisa, mas condena a pessoa que está com vício na rua. Né? Então não cabe condenação. Cabe a sociedade se juntar e ver o que pode ser feito. Né? Ver o que pode ser feito. Existem pessoas de boas intenções que trabalham com essas comunidades, né? Que vive jogada nas ruas aí, vive nessas cracolândias da vida aí. Que hoje está em todo o país, viu, gente? Todo canto tem isso daí. Não é só São Paulo, não. É São Paulo, é Rio, é qualquer capital desse país. Então a gente precisa começar a ver qual é o nosso propósito. Primeiro é enxergar todos como irmãos. Todos. Não é defender o indefensável. Ninguém está defendendo aqui a marginalidade, essas coisas. Apesar que marginalidade, sabe o que é ser marginal? O marginal não escolhe estar na marginalidade. O marginal é colocado lá, à margem da sociedade. Ele é colocado lá. Porque ele é tratado como nada. Como nada. Eu não posso crer que uma pessoa que está sentada na rua
pedindo esmolas, está feliz. Eu não posso crer nisso. No mínimo tem uma doença mental ali. No mínimo tem uma questão mental ali. Né? E se eles não têm dependência química, vão desenvolver, né, Rafael? Porque o que é dependência química, muitas vezes? É fugir da realidade, né? Assim como você toma uma cervejinha para fugir da realidade, eles tomam um calote de pinga. Sabe o que é calote de pinga? Aquele veneno que vem naquelas garrafinhas assim, ó, que é vendido aí por R$2 aí. É isso que eles tomam. Custa mais barato do que água. E aquilo cozinha eles por dentro. Mas o que é aquilo? É para ver se tampa o frio, a chuva e a tristeza que eles vivem jogados na rua, né? Então onde é que tá? Onde é que tá a nossa empatia? Eu vou julgar porque ele bebe ou vou dar condição para que ele seja tratado? Ah, mas esse é problema dele, eu não mandei. Mas se teu filho cair no vício, você vai correr atrás de ajudar, né? Ah, mas é meu filho. Então, eis a questão. Espiritualmente, nós somos uma família só, nós somos uma coisa só. Essa é a questão da espiritualidade. Nós somos uma coisa só. Enquanto tiver alguém sofrendo assim na rua, nós não vamos estar felizes dentro de casa. Ou você acha que dá para se dizer totalmente sadio numa sociedade doente dessa? Estamos todos doentes. Então, o nosso propósito é nos curar como individualmente, mas ao mesmo tempo curando o coletivo. Essa coletividade, né? Quando as pessoas falam assim, mas eu pedi um milagre a Deus, Deus não me deu, acho que eu não mereço, eu acho que eu fui muito ruim na vida passada. Gente, quando eu escuto isso, dá vontade de torcer a orelha. Porque Deus te respondeu sim. Deus sempre responde, mas responde através do outro. Que Deus fala para mim, Ivan, seja empático. Ivan, auxilie quem precisa. Será que eu escuto? Será que você escuta? Você fala tanto que Deus não te ouviu e você ouviu a Deus quando Deus te mostra que você pode fazer algo por alguém e você não faz? Você está esperando um milagre vir para você. E o milagre que você pode fazer na vida do outro? Vocês têm ideia do que é você proporcionar? Né? Tô falando pra você levar para dentro da tua casa, não. Para você ajudar uma instituição dessa que recolhe essas pessoas e oferece um banho com sabonete, uma toalha limpa. Vocês têm ideia do que é uma pessoa dessa poder tomar um banho e se enxugar com uma toalha limpa? E vestir uma roupa limpa? Vocês têm ideia do que é isso? Né? Então, a gente esquece que nós podemos ser o milagre de Deus na vida dos outros, porque são os outros que são o milagre de Deus na nossa vida. Deus nos fez deuses, sois deuses. Então nós somos os precursores dos milagres. Não existe milagre lá fora, existe milagre aqui dentro. Eu sou o milagre na vida do outro, para que o outro seja um milagre na minha vida. Então isso é uma das bases do desenvolvimento espiritual. Vocês pensam que fazer o curso disso, o curso daquilo, o curso desse, o curso daquele vai desenvolver vocês espiritualmente sem empatia? É ruim. É ruim, hein? Sem empatia, sem amor, sem perdão, sem misericórdia, sem compaixão, existam. Né? A integração, né, dos opostos, luz e sombra. Nós somos essas duas coisas e temos que entender que somos. Você acha que você vai se culpar? Ah, o Ivan tá falando de empatia, eu não sou empático. Não, é só você reconhecer a tua sombra. Eu não tenho empatia total também. Eu tô aprendendo. Você também tá aprendendo, Rafael? Estou. Todo dia nós estamos aprendendo sobre empatia. É um processo. Nós somos caquinha. A gente, sabe, não vem falar, eu sou filho de Quiron e Quiron diz que eu sou luz. Tá, esquece a escuridão que cobre essa luz, né?
Eu sou filho de Quiron, sim, mas quando eu vejo o outro passar na minha frente, eu vou lá com vontade de dar um tapa nele, enforcar ele, xingar ele todo. Ah, eu sou filho de Quiron. Sou sim. Sou sim, sou Quiron puro. Eu esqueço só as minhas sombras. Mas a gente tem que entender essas sombras, integrar essas sombras com a luz. Por quê? Porque a luz jogada sobre as sombras, ele dissipa essas sombras. A luz é a consciência, a sombra é a escuridão. Agora, você sabe qual é a grande questão, meus amores? Que quanto maior é a luz, maior é a sombra. Mais você tem para trabalhar. Quanto mais você se ilumina, mais você tem para trabalhar. A primeira coisa que você observa numa pessoa que está despertando, ela nunca vai dizer para você que ela sabe alguma coisa ou que ela é um ser iluminada. Um ser iluminado. Eu já recebi uma pessoa aqui que disse para mim que estava na 5ª dimensão, na 6ª, na 7ª. Tá sim. Falei, tá sim. Uma pessoa que eu conheço do dia a dia, que não tem compaixão por ninguém, não tem misericórdia por ninguém. Eu conheço. Teve a pachorra de dizer pra mim que estava na 6ª dimensão, na 5ª dimensão, sei lá que dimensão ele tá. Eu acho que o Lexotan que tá vencido. Então, aí eu marretando de novo o outro, né? Tá vendo? A minha sombra. Mas eu conheço a minha sombra. Então eu tenho que jogar luz sobre essa sombra. Então, a razão e a emoção, por quê? Eu muitas vezes ajo pela emoção. Eu às vezes não entendo como que uma pessoa pode, conhecendo a verdade, permanecer na mentira. Conhecendo a luz, correr para as sombras. Eu tenho dificuldade de trabalhar com essa empatia. Eu tenho dificuldade porque quando isso envolve outras pessoas, quando essas pessoas criam verdadeiras legiões de seguidores, porque é mais fácil eu achar que eu sou maravilhoso. É mais fácil eu achar que tudo que eu faço está certo. É mais fácil. E se alguém diz que eu tô certo em toda a minha escuridão, opa, não tem que trabalhar mais nada. Né? Eu vou comprar uma passagem num disco voador e vou embora lá pra não sei pra onde, né? Vou lá viver não sei com quem e tá tudo certo. O que tem de gente comprando passagem de disco voador, gente, vocês não têm noção. Tá? Se uma senhora disse pra mim, eu comprei mesmo. Eu não sei se eu vou, mas se tiver o voo, eu sei que eu vou, então, né? Eu não vou arriscar. E se for verdade? Né? Então, assim, as pessoas... quando isso acontece, eu fico muito triste. Quando vejo esse tipo de manipulação. Né? Mas a gente precisa entender que essa sombra existe, que vai aumentar. Vocês prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Vai aumentar e muito. Vai aumentar em muito essa sombra. Nós estamos vivendo uma época muito, muito complicada de transição. O que tem de sombra aparecendo, o que tem de intenção obscura, maligna sobre a humanidade, vocês não têm noção. E eles estão pegando onde? Na espiritualidade. A espiritualidade nunca teve tão mergulhada na escuridão como está agora. Porque quando, a partir dos anos 70, quando começam a falar de nova era, essa coisa toda, né? E vem a New Age, chata pra caramba. Ou coisa chata foi a New Age. Mas foi a entrada para muitos de nós. Eu já estava desde os 3 anos de idade, desde os anos, final dos anos 60, né? Que eu nasci em 66. Em 69, minha avó já tinha me iniciado. Mas quando veio a New Age nos anos 70, que vieram os hippies, e depois os movimentos dos anos 90, né? Que foi muito forte, né? Que veio Paulo Coelho, com aquela conversa toda, né? Todo mundo era bruxo, todo mundo era bruxinha, tudo. Isso foi bom, porque muita gente, né, despertou. Mas quando houve o despertar,
né, esse despertar suave de muita gente, o que que acontece? A espiritualidade maligna, que é esses seres interdimensionais que vêm aqui para sugar nossa energia, o que que eles fizeram? Bom, vamos colocar os nossos no meio, né? Vamos colocar os nossos no meio. Vamos deturpar. Você quer controlar uma pessoa? Acabar com uma pessoa? Mexe na fé dela. Tira a fé dessa pessoa. Tira o crer dessa pessoa. Né? Uma pessoa que tem péssimos relacionamentos e deixa de acreditar, deixa de crer em relacionamento. Fica murcha, fica sozinha. Né? Não consegue ter amizade mais, não consegue nada mais. Vira uma pessoa solitária. Solitude é bom, solidão é terrível. Né? A pessoa que monta 2, 3 negócios e quebra, perde a fé em si mesmo. O que vira essa pessoa, Rafael? Vira nada. Então, a fé é a mesma coisa. Muitos que estão aí estão trabalhando para destruir a fé de vocês. Destruir o crer de vocês. Tá? Porque quando passar essa onda, nós vamos ter uma legião de não crentes na espiritualidade. E é tudo o que essa legião está querendo. Vocês observem, vocês olhem de perto, olhem nos olhos. Tem muito espiritualista fazendo o caminho das trevas. E vocês achando que é luz. Vocês prestem bem atenção. Existe um movimento muito grande. Porque essa integração da luz e das sombras é a gente entender dentro da gente essa luz e essa sombra. Agora, quando a sombra vira luz, aí fica difícil. Porque não foi a luz que tomou conta. É para a pessoa não sabe mais que está na escuridão. A pessoa não sabe mais que está na escuridão. E isso está acontecendo de forma coletiva. Depois de 2019, a coisa bagunçou muito. A coisa bagunçou muito. Eu, na época da pandemia, eu falava assim, nossa, que coisa boa que as pessoas estão se unindo. Quando acabar essa pandemia, as pessoas vão estar tão unidas, né? Tão amigas, as pessoas vão estar espiritualizadas. Oh, meu Deus. Como eu fui, não vou dizer ingênuo, que um homem de quase 60 anos não pode ser ingênuo, né? Idiota, né? Como que eu pude crer nisso? Meu coração, né, teve essa crença. As pessoas pioraram muito. Quem era da luz seguiu a luz. Agora, quem era das trevas, gente, mergulhou de cabeça. E as pessoas estão mostrando. Eu fiz uma previsão, e eu não gosto de fazer previsão, mas eu fiz. E eu disse que muitas máscaras cairiam esse ano dentro da espiritualidade. E vocês esperem. Que muita máscara vai pro chão. Tá? Já começou, né, Rafael? Já. Para quem sabe ver, já começou. Então, essa evolução espiritual, ela não elimina, né, essas polaridades. Elas vão harmonizando. De que forma? Nos mostrando o que é uma coisa, o que é outra, o que é a nossa sombra interna, que nós devemos respeitá-la, integrá-la e respeitá-la para que ela se torne luz, e o que é a escuridão externa. É aquilo que tento jogar para a gente como verdade. É dessa que nós precisamos fugir. Né? Então, gente, um outro passo. Estão gostando aí, Rafael? Tem like? Como é que tá? Agora a gente tá com 69 likes. Vamos plantar 69 então? Vamos ver o que dá? Vamos. Tá bom. Vou tomar uma aguinha aqui que a garganta tá aquela benção de... Eu gravei para vocês, viu? Para amanhã e gravei para quarta-feira. Que eu tenho uma outra obrigação, não tem como fugir. E vou fazer uma pequena viagem, mas eu tô aqui na quinta-feira para fazer a nossa Mariana, né, Rafael? Quinta-feira. Bom Dia e Mariana, né? Bom Dia e Mariana, claro. Vou estar aqui para Bom Dia e Mariana, tá? Na quinta-feira, viu? Com o maior prazer do mundo.
Mas amanhã e quarta tá gravado. Bom, nós temos o aprendizado através das relações, né? O outro funciona como espelho sempre, gente. Eu falo tanto nisso, né? O outro é sempre nosso espelho, não adianta. Amor, conflitos, perdas, reencontro, tornam-se instrumentos de autoconhecimento. A gente às vezes entra em conflito direto, né? Choque direto, seja em relacionamento amoroso, seja em relacionamento de trabalho. E a gente vai, nossa, que decepção, que tristeza, que não sei o que não sei o que lá. E nada disso, gente, é mais do que o espelho. O que é que tanto me irritou naquela história? O que tanto me irritou naquela pessoa com quem eu convivia? Quanto de mim tinha ali? Por que será? Se tudo é sincronicidade, e se tudo vem através de vibração, consciente ou inconsciente, e tudo tem uma ligação energética, existe uma coerência energética, aquilo que nós atraímos para a nossa vida não tinha alguma coisa a ver com a gente? Não veio nos ensinar? Ah, aquela pessoa é agressiva, tá, e eu sou agressivo? Ah, aquela pessoa é difícil, eu sou fácil? O que eu tenho que aprender com isso? Ah, eu fui roubado na minha sociedade. Tá, eu fui roubado ou me deixei roubar? Eu entreguei para outro carregar. Tem uma senhora que falou comigo outro dia. Eu já tive 4 sociedades, eu fui roubado nas 4. Eu falei, é mesmo? Conte-me mais. Eu já estava vendo a história toda na minha frente. Ah, não, porque eu tive uma loja com uma amiga. Quando eu vi, a loja era só dela. Eu falei, tá, mas como assim? O pessoal montou. Ah, é. Porque é o seguinte, a gente tinha lá um dinheirinho lá. Aí a gente resolveu viajar. Eu não gosto de comércio, detesto. Eu nunca nem pisei na loja. Mas eu investi e ela vendia. Eu falei, vocês investiram igual? Sim. O pessoal não entendeu ainda, porque vocês investindo igual e só ela trabalhando, por que ela ficou com tudo? Só não entendeu ainda. Ela parou assim. Eu não trabalhei, né? Eu falei, ela não te roubou nada, ela ficou com o que era dela. O pessoal não entende que tem aluguel, tem um monte de coisa. Eu falei, com certeza, só chamando de roubo, mas ela usou a tua parte para pagar as contas, que a senhora não pagou, só queria só o lucro. Eu falei, bom seria, né? Uma galinha que só botasse, sem ter que dar milho para ela. Eu falei, mas não tem jeito. Ela foi me contando os negócios dela, Rafael, um atrás do outro. Ela monta e não trabalha. É fácil, né? Ela quebrou todas as vezes. Então, eu acho que ela teve um despertar ali, sabe? Mas é engraçado que uma coisa tão básica a pessoa não se dá conta. Então a gente precisa entender isso, que as relações amorosas é a mesma coisa. Ah, tive 10 maridos, nenhum prestou. Oi? Como assim? Ah, mulher pra mim nenhuma vale nada. Oi? Onde você arrumou essas mulheres, né? Que tipo de relacionamento você tem? Que tipo de relação você procurou? Então, a gente sempre precisa entender que essas experiências vão se repetir até você aprender. Você foi roubado 1, 2, 3, 4, 5 vezes, o que você tem para aprender com isso? Você teve péssimo marido, 1, 2, 3, 4, o que você tem para aprender com isso? Você teve péssima esposa, 1, 2, 3, o que você tem para aprender com isso? Não é? Você tem 2 filhos, um mais velho e um mais novo. O mais velho você criou um trabalho, com luta, com tudo, mostrando qual era a realidade, criou um homem. O mais novo já tinha mais fartura, tinha tudo, você criou um moleque. Oi, o que você tem para aprender com isso? Foi Deus que te mandou um filho bom e um filho difícil? Ou foi você? Ou foi você, com as tuas escolhas? Né? Então, a gente precisa começar a entender, né, que tudo faz parte de instrumento de autoconhecimento. A criança não é vítima,
Você não é vítima. É um contrato que você fez e você está cumprindo o seu contrato. E você pode desfazer. Você pode desfazer. Eu conheço crianças criadas em lares completamente destruídos. Lares terríveis, lares doentes. E se tornaram ótimas crianças. Ótimos adultos. E conheço péssimos adultos criados em lares bem equilibrados. Também. Por quê? Você gera o corpo, o espírito não é teu. O que você acha que você tem, a terra vai comer, igual o seu corpo. É um corpo. Você só gera o corpo do seu filho, você não gera o espírito. O espírito vem através de contratos. Vocês fazem contratos antes de voltarem aqui, né? Vocês fazem nessa vida o que vai viver na vida que vem. Através do julgamento, através de tudo. Mais uma vez, a falta de perdão. Então, tudo isso é autoconhecimento e refinamento da consciência, né? A gente precisa ter isso muito claro, né? Um dos passos, além da empatia, né? Um dos passos fundamentais é a gente entender, né, a nossa responsabilidade sobre as nossas escolhas, que vem a cocriação. Mais uma vez falando sobre a cocriação da realidade. Então, dentro das linhas espirituais, né, nós não somos espectadores do mundo. Não existe isso, né? Mas nós temos uma participação ativa, com intenção e ações, né, que moldam a nossa experiência aqui. Então, tanto individual como coletiva. Então, nós escolhemos. Por exemplo, quando vocês veem que cai um avião, 300 e tantas pessoas ali, 400 pessoas, e morre todo mundo, some nas águas, aí explode no ar, vira pó. Vocês acham realmente que ali não tinha um contrato coletivo? Todos combinaram ali que terminariam daquela forma. Nossa, Ivan, mas que terrível. Por que é que uma pessoa escolhe isso? Pelas sombras? Pela escuridão? Tudo se trata de acordos firmados. Não tem vítima nesse mundo. Enquanto vocês acreditarem em vítimas, vocês vão caçar meios de sofrimento. Tortura espiritual, tortura emocional. Tem pessoas que vivem 24 horas se vitimizando de tudo. Acho que se chegar no supermercado um dia é uma vaga, não falei que não tinha vaga? Eu não dou sorte. Eu já faço o contrário, tá, gente? Eu vou chegar num lugar que precisa de uma vaga, eu falo, nossa, mas que vaga maravilhosa que eu acabei de encontrar. É incrível. Um cristão tira o carro da vaga, eu entro. Eu não, né? O motorista, porque eu não dirijo. Então, quem estiver dirigindo no momento, eu não dirijo. Mas é incrível, né? Alguém sai e entra com o carro. Então, é uma coisa assim, é muito sério, né? Aquilo que nós determinamos. Aquilo que você fala, você determina. Aquilo que você fala, você proclama. Aquilo que você fala, você materializa. Principalmente o negativo. O negativo é uma maravilha. O negativo para acontecer, você falar para uma pessoa falar assim, estou curada de uma doença, é difícil. Já está sentindo a dor, né? Agora, para adoecer, não, estou muito doente. Eu estou doente. Como eu estou doente. Como eu sofro. Como dói. Pronto, acabou. Né? Mas é aquela história. A gente vem de uma história. O cristianismo fez muito isso. Você sabe que os judeus não têm disso, né? Os judeus não têm essa. Judeu reclama muito, mas é para conseguir negócio. Né? Para chantagear os filhos, eles reclamam muito. Mas o cristão é terrível. O cristão reclama de tudo. Por quê? Porque ele aprendeu que tudo se resolve pela dor. Cristo sofreu, então nós vamos carregar a cruz de Cristo pro resto da vida. Então tudo tem que ser muito dolorido. A mãe cristã é muito dolorida. Ai, meu filhinho, ai, minha filhinha, ai, não sei o quê, ai, não sei o quê, ai, como eu sofro, ai, que vida dura, ai, a vida é sofrimento mesmo, a gente tem que aceitar, né?
como se orem a Salve Rainha, esse vale de lágrimas. Não. Eu não gosto de rezar a Salve Rainha. Porque eu não creio. Isso aqui não precisa ser um vale de lágrimas. Não é? Mas o cristianismo empurrou goela abaixo. Eu adoro rezar a Ave Maria. Acho linda essa oração. Ave Maria eu adoro. Né? Mas não gosto da Salve Rainha, porque eu não creio que isso aqui seja um vale de lágrimas. Não creio. Né? O ser humano às vezes faz isso aqui um vale de lágrimas. Mas é coisa do ser humano, não é coisa divina. Né? Porque é como se Deus fosse o carrasco e Nossa Senhora fosse a advogada. Não é isso? Deus é o carrasco, Nossa Senhora é a advogada. Nossa Senhora é nossa mãe. Eu creio nisso. Vocês sabem tanto que eu sou devoto a Nossa Senhora. Mas nós não precisamos dela como advogada. Ela é nossa mãe, simplesmente é nossa mãe. E cuida da gente como mãe mesmo. Eu creio nisso como estou respirando aqui agora. Né? Mas vocês veem como que o cristianismo pega a gente e tenta botar a gente na condição de coitado? Na condição de necessitado? E é disso que nós precisamos fugir. Nós não somos vítimas de nada, a não ser de nós mesmos. Agora, uma das coisas, um dos propósitos do ser humano é desenvolver a compaixão. As pessoas estão tão interessadas em quinta dimensão. Vocês estão me ouvindo, gente? Às vezes sai um pouco do microfone. As pessoas não estão tão interessadas em quinta dimensão, em sexta dimensão. Você sabe qual é o caminho para a quinta dimensão, né? Compaixão, empatia, amor incondicional. A compaixão é a mesma coisa que a misericórdia. É a mesma coisa. É você entender o outro e amar o outro. Entender a dor, entender as paixões da vida. E a vida tem muitas paixões, né? As pessoas pensam que apaixonar é aquela paixão amorosa, né? Aquela paixão que o povo pensa que é amor e é uma doença psíquica, né? Muitas vezes a pessoa tá lesada, tá achando que tá amando, né? Ela bota o outro acima dela, ela tá doente. Se você coloca o seu relacionamento acima de você, que só aquela pessoa serve, que se ela for embora você tá morta, tá acabada, acabou. Ali é paixão, não é amor. Né? A paixonite, graças a Deus, dá e passa. Amor é para sempre, né? Paixonite dá e passa, mas enfim. Então, a gente está falando de compaixão, de entender as paixões humanas, os outros sofrimentos. O sofrimento de quem está numa condição mais difícil do que a gente, a compaixão de quem está doente, compaixão por quem cometeu um desatino qualquer e ainda assim é um filho de Deus. É entender que nós cometemos também em outras vidas muitas coisas. Não tem ninguém santo aqui, gente. Gente, qualquer um de vocês, qualquer um de nós, se for pegar vidas passadas e botar isso em pratos limpos, a gente nem vive mais. Né? Eu não encontrei ninguém aqui um espírito puro até hoje nesse mundo, não. Todo mundo que eu fui verificar a vida passada, misericórdia. Todas as atrocidades da vida a pessoa cometeu. Eu cometi, Rafael cometeu, você cometeu. Se não foi nessa vida, foi em outras. Então, para com isso. Né? Então, a compaixão é um dos núcleos do propósito humano. É para expandir a consciência, para compreender, para acolher e agir com consciência em relação a toda forma de vida. Porque a compaixão vai mais longe. A compaixão é a compaixão por um pet, por um animal. Né? Cada vez que eu vejo uma atrocidade contra um animal, eu fico muito triste, muito, muito revoltado. Né? Eu sei que é uma questão de consciência de cada um, né? Mas como é que alguém pode fazer mal para um pet? Eu não sei como é que alguém pode passar numa rua, pegar uma árvore que está perfeitinha, pegar o galho, cortar e arrancar o galho da árvore. Eu nunca entendi isso, Rafael. Eu também não.
Como é que alguém pode arrancar uma fruta verde só para brincar? Isso é uma violência do tamanho do, sabe, do tamanho do mundo. Alguém pode caçar passarinho, pescar o que não vai comer. Eu nunca entendi isso, eu nunca entendi. Eu nunca entendi, né? Porque isso é uma falta de compaixão pela vida, né? Alguém jogar uma lata de cerveja no mar, uma garrafa de champanhe, seja o que for, sabe? Eu não entendo. Você sabe que eu sou do Candomblé, eu tenho as minhas oferendas também, mas a gente faz isso com consciência, né? Você não precisa entupir o mar de coisa, apesar que o mar devolve tudo, mas sempre fica como, né? Fica uma garrafa, uma boca de garrafa quebrada, alguma coisa que. Sabe? Então as pessoas vão perdendo a noção de tudo, as pessoas vão. Eu não entendo essa falta de compaixão pela natureza. Eu não entendo. Alguém jogar um colchão dentro do rio. Né? Alguns países já desenvolveram, né, técnica de limpeza dos grandes rios. Rios que eram tão poluídos quanto o rio Tietê hoje são rios navegáveis e rios que o povo toma banho na Europa. Tem alguns lugares, a Holanda, por exemplo, eles chegam a colocar areia em volta do rio para fazer praia, né? E era um rio totalmente contaminado. Hoje é um rio limpo. Isso está acontecendo em vários lugares do mundo, né? A gente espera que aconteça aqui em São Paulo um dia, né? Que a gente possa ter o Tietê de novo. Se a pessoa o Tietê para banho, que maravilha seria, né? Mas tem que ter compaixão para isso, né? Compaixão é não jogar sujeira. Compaixão é você não jogar sujeira na sua descarga do banheiro, que isso tudo vai para dentro desses rios, né? O filtro é até certo ponto, depois já não tem filtro mais, vai tudo. Então a gente começar a cuidar da natureza, cuidar da casa da gente, né? Isso começa dentro da sua casa. Começa dentro da sua casa, dependendo do tipo de produto que você joga dentro do seu banheiro, né? O tipo de produto que você usa para limpar, onde você joga os seus cacos, né? Tem que parar com isso de encher saco de entulho e jogar em primeiro quintal baldio que achar, sabe? Tem que ter bom direcionamento das coisas, tudo é compaixão, né? A gente precisa ver, analisar. Vocês sabem que eu não analiso, né, gente? Eu tenho pra falar, eu falo, então a gente vai falar sério. Se quiser brincadeira, vai para outro canto, né? Eu não consigo brincar. Tem que ser sério, tem que ser sério. Então, a transcendência do medo também acho que é a base de muita coisa, porque grande parte do sofrimento humano nasce do medo. Medo de perda, medo da morte, do julgamento, né? O que é o medo da perda? A pessoa viver com medo de perder mesmo, perder pessoas, perder amigos, perder dinheiro, perder trabalho, né? Eu conheço gente que não tira férias porque o medo de perder o trabalho, né? Porque se sente um nada, né? Então ele acha que se tirar férias ele não vai ser sentido a falta dele. Não existe ninguém substituível mesmo, essa é uma verdade. Mas a pessoa tem o seu valor, né? E ela precisa se valorizar. Ela precisa descansar. A pessoa não tira férias de perder o emprego, né? A pessoa não faz nada da vida, não faz uma viagem com medo de perder a segurança, não faz nada. A pessoa fica paralisada, a pessoa a pessoa não vive, né? A pessoa não arrisca, não faz nada, porque vive com medo, vive né? Com medo de perder as coisas, da morte. Gente, tem pessoas que ao invés de curtir o amor, tem medo que ele morra, que ela morra, né? Mães que vivem 24 horas, isso é coisa de toda mãe, né? Isso não tem muita coisa, não tem muito o que fazer. Toda mãe tem medo de perder seu filho, sua filha, é claro, né? É um processo de defesa natural. Mas vamos cultuar a vida, vamos trocar o medo pela fé, né? Vamos entregar. Sabe por quê? Porque já está entregue. Você não tem controle nenhum sobre isso. Agora, você pode lançar bênção sobre seu filho, sobre seu marido, sobre sua esposa. Você pode lançar bênção sobre sua mãe, sobre seu pai. Você pode lançar bênçãos de vida, de saúde, né? Mas sabendo que um dia ou você é deixado ou você deixa. Que todos nós vamos embora. Faz parte do processo. O medo do julgamento. Como as pessoas têm medo de julgamento. Sabe por quê? Porque julgam demais, né? Então quem taca pedra, às vezes esquece que tem telhado de vidro.
Então tem medo do julgamento do outro, tem medo de ser feliz. Às vezes tem um amor, tem uma paixão, não vive aquilo porque tem medo do que vão dizer, do que vão falar. Ao invés de cuidar da própria vida, fica preocupado com a vida dos outros e o que os outros vão dizer da vida dela. Quantas pessoas deixam de viver por medo, né? Então, ainda vem vem sempre aquela história, né? Porque se você quer um crescimento espiritual, ele vai apontar sempre para dentro de você, né? Para dentro de você, o que eu tenho que trabalhar nesse sentido? Eu posso controlar a vida e morte? Não. Então eu tenho que fazer o quê? Entregar. Ok. Eu posso controlar o que meu patrão vai fazer? Não. Então faça seu melhor como empregado. Né? Eu posso controlar os destinos do mundo? Não. Então eu controlo os meus. Né? A economia tá difícil. Quando foi fácil? Eu nasci em 66. Eu nunca vi economia fácil nesse país. Você nasceu quando? Você que está me vendo aí. Em que ano você nasceu? Já viu economia bem nesse país? A menos que você tenha nascido no século passado, né? No milênio passado, no século passado, talvez. E olha lá, no século passado também nasci. No século retrasado. Porque no século passado também nasci. Também nasci no século XX. Então você nasceu no século XIX, talvez, não sei. Talvez fosse um país rural, talvez fosse melhor, não sei, talvez. Mas eu duvido muito. Então esse país nunca teve bem financeiramente. Né? Mas as pessoas continuam ganhando dinheiro, né, Rafael? Continuam enricando. Então, o que é que você tem que mudar em você? Né? E eu acho que uma das coisas que a gente consegue também trabalhar com o propósito espiritual é a gente entender a nossa interligação. O que é interligação, gente? É como se fosse uma grande teia de aranha. Se você encostar aqui na teia, a aranha aqui percebe. Então nós percebemos toda essa interligação da existência humana, né? E nós precisamos aprender a perceber essa unidade. Nós somos uma unidade no final da história, né? Somos seres individuais vivendo num coletivo que se torna uma unidade. Então, se nós entendermos isso, que o que faz bem para um, faz bem para todos, e se todos estiverem bem, estamos todos bem. Não é essa a lógica? Né? Enquanto forem eles contra mim, eu contra eles, não vai dar certo. Ou nós contra eles, eles contra nós. Essa é uma das grandes sombras, é uma das grandes escuridões do mundo todo. O mundo todo está vivendo isso. Eles e nós e eles. Eles contra nós, nós contra eles. E numa briga não tem vencedor, gente. Vocês conseguem compreender isso, que numa briga não tem vencedor algum? Toda briga tem um covarde e um idiota. O covarde é se ele souber que vai bater, ou pensar que vai bater. E o idiota é entrar sabendo que vai apanhar. Então, ou ele é idiota ou ele é covarde. Você concorda, Rafael? Sim. Toda briga tem um idiota ou um covarde, ou dois idiotas e dois covardes. Então, nenhuma briga é boa. Nós precisamos parar disso, nós e eles. Não existe nós e eles, somos só nós. Eles são nós também. E nós somos eles. Então, não tem isso nós contra eles. Nós somos uma unidade, em todo sentido. Branco, preto, vermelho, amarelo, azul, verde, cor-de-rosa, né? Palmeirense, corintiano, santista, seja o que for. Nós somos tudo uma coisa só, né? Se você gosta do azul, se você gosta do vermelho, é tudo uma coisa só. Nós somos uma coisa só. E nós temos que entender que o que nos separa é escuridão e luz. Então vamos afastar da escuridão, jogar luz sobre essa escuridão e parar de bobagem. Eu acho que essa é uma grande questão. Eu vou tomar água. Como é que tá? Como é que nós estamos aí de like? Melhorou? Agora estamos com 79 likes. Pra tá 79, né? Vamos ver se rende aí, ó. Gratidão pelo 79. Gratidão. Tô voltando hoje, né? Uhum. O povo tava achando que eu tava de férias ainda. Voltou já amanhã
Vai viajar de A novo. minha viagem de novo. Já, eles não vieram hoje, a minha viagem de novo. Só de birra também. Olha, uma das coisas também do nosso propósito é a evolução contínua. Eu já comentei com vocês aqui que nós, dentro da espiritualidade, nós temos consciência até a angelitude. Além da angelitude, nós não temos consciência alguma. Nós não sabemos o que vem depois. Nós sabemos que nós partimos para a divindade, né? Mas nós sabemos que tem um caminho infinito até essa divindade. Então nós evoluímos e evoluímos. As pessoas precisam se desligar um pouquinho da evolução tecnológica e canalizar um pouquinho para a evolução espiritual. Porque tecnologia não quer dizer que a pessoa tenha evolução espiritual. Né? Você pega, por exemplo, Atlântida. Atlântida evoluiu absurdamente. Né? Quando ela chegou num certo ponto, ela se desloca, vai embora. A Atlântida era uma nave espacial. Ela vai embora para o espaço e vai com seus seres, né, que já eram evoluídos lá, vieram para a Terra com uma experiência e voltam para o seu lugar, né? Que não é Atlântida o nome, Atlântida foi um nome dado por Platão, existe um nome específico, mas enfim, vamos chamar de Atlântida que fica mais fácil. Então volta para o planeta. Só que o que acontece? Vocês acham que com toda essa evolução, né, o que aconteceu? Muitos foram desterrados de Atlântida. Muitos foram desterrados e tinham passado por todo o processo de evolução. Né? Nós tivemos vários Atlantes reencarnados na Terra. A prova disso são civilizações antigas e muito evoluídas, e que eram Atlantes, que evoluíram espiritualmente, tecnologicamente, mas não evoluíram espiritualmente. E nós estamos passando pela mesma coisa aqui. Nós estamos passando pela mesma situação. Nós estamos evoluindo tecnologicamente, mas não estamos evoluindo espiritualmente. Né? Então, às vezes a pessoa fica pensando assim, eu tenho que fazer o quê para evoluir espiritualmente? Eu preciso fazer o tal curso de fulano de tal curso de fulana de tal. É porque eu tenho que fazer para evoluir. Gente, trabalhar, criar os filhos, amar, cuidar, escolher, tudo pode se tornar parte da jornada espiritual. Eu digo que a maior de todas as orientações espirituais hoje, a maior de todas hoje é você construir sua família. Tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé no ser humano, viu, Rafael? Alguém casar hoje e ter filhos. Eu acho que a maior prova de espiritualidade é uma pessoa gerar corpos para que venham outros espíritos aqui para tentar evoluir nesse final de ciclo. Eu acho que a maior vocação hoje de todos não é você ser um espiritualista, é você ser mãe ou pai. Pai de verdade e mãe de verdade, né, gente? Pai que cria, pai que procria, qualquer coisa procria, até pernilongo, né? Então, pai que cria seus filhos, que educa seus filhos, mães também que põem no mundo e criam, né? Então, esses pais e mães hoje, para mim, é a maior prova de espiritualidade e fé na humanidade. Então, isso também é um grande propósito de vida. Às vezes o propósito está exatamente dentro da casa de vocês, está na família de vocês, ali está o propósito. Quando eu resolvi que eu passaria para frente o conhecimento da magia natural, foi muito nesse sentido. Para que mães, pais, avós também, por que não, né? Pudesse retomar a esse cuidado, né, da família, esse cuidado do lar, que nunca foi tão difícil
ter uma família como hoje. Então isso também é um grande propósito espiritual. Eu acho que é isso, Rafael. Temos perguntas? Temos. Vocês podem deixar o like ainda, viu? Se vocês gostaram, deixa like. Ainda tem tempo. Tem tempo de deixar o like. Não chegou nem 80 ainda, né? Ou já chegou 82? Não, já estamos com 86. 86, melhorou o like. Uhum. Isso aí, tá vendo? Vamos plantar os 86 para chegar pelo menos 100 aí. Vamos lá as perguntas, Rafael. Só um momento. Todos os momentos do mundo. O Alexandro Cândido perguntou: Ivan, uma vez você me fez uma leitura espiritual e me orientou a buscar a minha criança interior. Estou perdido por onde começar. Gratidão infinita. Você passou por uma consulta, depois você me responde isso. Alessandro, né? Isso. Você passou por uma consulta comigo ou foi uma resposta psíquica? Você me responde que depois eu volto a esse assunto com você. Ok. Quero agradecer ao superchat da Marta Paiva. Bom dia, superchat, por gratidão. Obrigado, Bom dia, querida. Obrigado. Gratidão. A Lia Martins perguntou: Sonhei com um leão, ele parecia uma pessoa e bem vestido, e machucou meu rosto e braço. O que pode significar? Bom. Ele te deu um tapa na cara, foi isso? Ele deu um tapa na cara. Precisa acordar pra vida, minha filha. Alguma coisa você precisa acordar aí. O leão, ele tá muito ligado ao coração, tá muito ligado dentro do xamanismo. Mesmo, a gente tem o leão como o coração mesmo, como ele é muito ligado ao emocional e à força, né? Então, quando ele machuca o seu rosto, é como se desse um tapa na cara, de unhas ainda, né? O que é que você precisa acordar, querida? O que é que você precisa acordar? Qual é a ação? Ele te bateu no braço ainda. Qual é a ação que você precisa tomar? Está muito ligado à sua ação. Ou não ação. Viu, meu amor? É isso. Próxima da Maria Aparecida. Bom dia, amados. Eu sinto que perdoar as pessoas é mais fácil que me perdoar. Por que sou assim? Tá. Aí é uma questão muito profunda. Primeiro, porque se você não se perdoa, não é possível perdoar ninguém. Talvez você esteja confundindo o que é o perdão. Né? Perdão não é esquecer. Perdão é seguir em frente. É deixar para trás o que não vale mais nada. Né? Todos nós cometemos erros na vida, que faz parte do aprendizado. Né? Então, você talvez relevar o que o outro fez é porque talvez interfira pouco na tua vida. Agora, você perdoar o que você fez, aí é como se você aceitasse que aquilo que você deixou de fazer de bom, aquilo que você deixou de crescer, aquilo que você deixou de perdoar, de aprender, enfim, tudo aquilo que você deixou de fazer ou que você fez e prejudicou a sua jornada segundo a sua concepção, né, é mais difícil, porque tem a ver diretamente com a tua vida. É nesse sentido, né? Agora, eu penso que você tem que reavaliar isso daí. Né? Primeiro, o que você precisa se perdoar, avaliar direitinho, não sei a sua idade, aqui também não importa agora, mas seja o que for, você pode refazer. O que você acha que fez de errado, refaça, melhora agora, comece de novo agora, em primeiro lugar. E depois sim, você vai estar pronto para realmente perdoar o outro. Tá certo? Não confunda perdoar com dar importância ou não. Eu acho que você dá muita importância para aquilo que você fez e considerou errado e você dá uma desimportância para o outro. Então, importância e desimportância não quer dizer perdão e não perdão. Tá? Toma cuidado com isso. Obrigado, querida.
ver se tem perguntas. A Valdinéia Xavier mandou. eh, Pois eu achei que as pessoas agora era adiantada na espiritualidade, então tá mais atrasada. A Não verdade é que querem necessariamente. destruir a fé. Não necessariamente. Existe um grupo que está bem adiantado, sim. O pós-pandemia ajudou muita gente a crescer espiritualmente, sim. Agora, quem já estava afundado, se afundou mais ainda. Como é que vocês definem um espiritualista hoje? Uma pessoa que realmente está caminhando na evolução espiritual. Ele não tem lado de nada, ele não cria lado, ele não cria divergência. Não interessa para um espiritualista a briga, a discussão, a, a, a torcida. Para a gente não interessa isso. É fácil você identificar. E é fácil você realinhar. Quem tiver nessa condição, saia dessa condição. Tudo que tiver atrito não é espiritualista. Vocês lembram Chico Xavier? Quando foi que vocês viram Chico Xavier se manifestar sobre qualquer coisa que não fosse a espiritualidade? Não nos cabe julgamento, minha irmã. Esse é o problema. Então tem muita gente se embasando nisso. Tirando proveito dessas brigas, dessas discussões todas que tem de divergências. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Vocês estão sabendo o que eu estou falando, né? E tira proveito disso, ou para um lado ou para o outro. E não importa de que lado você está. Se você escolher o lado, você está renegando o outro. Nós espiritualistas, nós não nos envolvemos nisso. Espiritualista de verdade não se envolve com isso. A gente tem o nosso pensar, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu só posso dar um voto na minha vida. Eu posso escolher só uma coisa, tá? Eu sou responsável só por esse voto que eu dou. Eu não posso chegar aqui e dizer para 500, 600, 700 pessoas, 1000 pessoas, né? Vote aqui ou vote ali. Sabe o que isso significa? Que eu assumo a responsabilidade espiritual pelo resultado disso. E cada um é responsável por si. Então, o que aconteceu? Não dá para ser espiritualista e, ao mesmo tempo, se envolver com coisas no mundo aqui. E de forma coletiva. Não dá. A gente tem que ter um discernimento próprio. Agir por conta própria. Eu posso agir por mim. Eu posso escolher o que eu quero, quem eu não quero, quem eu quero. E tá tudo certo, assim tem que ser. Mas eu não posso expressar essa opinião brigando com as outras pessoas. Porque quando eu expresso essa opinião, eu estou fazendo uma divergência. Eu estou dividindo, eu estou rachando ao meio. Espiritualidade não é isso. Então o que aconteceu? As pessoas estão indo atrás do quê? Daquilo que divide, daquilo que difere, daquilo que vai tirar ela de uma condição de humanidade e vai colocá-la numa condição especial porque ela é mais especial do que os outros. Estou vendo muito isso. Gente, presta atenção numa coisa. Sabe, eu vou falar. Não tem como. Minha irmã, como é que pode? Se você for fazer todos os cursos que lançam hoje, que é a última pipoca do pacote, se você não fizer, você não tem salvação. Você vai fazer porque a vibração não sei do que, a vibração não sei do que, 4 pau, 5 pau. Quem que aguenta? Então vai ter muita gente vibrando. Vai ter muito pouca gente vibrando na luz, querida. Porque agora não é quem busca a espiritualidade, é quem pode pagar caro por ela. Sabe que eu tenho que desenhar para vocês mais do que isso? Eu vendo meu curso de magia. Eu vendo. Vocês viram a condição do curso de magia? Vocês viram o valor do curso de magia? Vocês viram como se vende o curso de magia?
Vocês prestaram atenção nisso? Porque ou você abre a possibilidade para todo mundo, ou você não faz. Porque senão não é espiritualidade, é negócio. E o pior é que essas pessoas que podem pagar esses absurdos, porque não é um curso não, são 50, você nunca termina, sempre tem uma novidade, sempre tem o próximo. Ou você faz, ou você tá fora daquela evolução. Gente, onde nós estamos? Vocês não conseguem compreender o que está acontecendo. Isso é para separar. Espiritualidade não é isso. Muitos estão achando que estão evoluindo. E estão mergulhando cada vez mais fundo na escuridão. Na escuridão que difere, na escuridão que afasta. Desculpem, mas é hora de vocês abrirem a mente. É hora de abrir a mente. Vocês acham que saber fazer um mantra e gritar para as estrelas, para vir um ET, vocês acham que é isso que vai evoluir vocês? Vocês acham que vocês fazendo um mantra, chamando o ET, isso vai ajudar vocês em quê? Vocês não conseguem lidar com o ser humano que está do lado de vocês, vocês querem lidar com o ET? É isso que eu tento falar com vocês aqui. Então as pessoas estão fazendo uma involução, achando que estão evoluindo. A Roseli Leandro mandou um superchat. Gratidão, querida. Minha irmã, não briguei com você não, viu? Foi só uma situação geral. Obrigado pela pergunta. Faz da Roseli agora. Pois é. Temos duas perguntas da Marisa também, querida, sempre com a gente. Sim. Bom dia, nosso querido Ivan Martins. Gostaria de saber se o espírito que nasce com a missão de atuar com a mediunidade é uma única vez que ele vem com o médium ou essa mediunidade de luz vai acompanhá-lo nas próximas encarnações, pois o que eu percebo é que o médium tem trabalhado é um farol para o despertar da humanidade. Agora só não sabe pra onde esse farol tá levando às vezes, né? Porque tem muito farol em beira de precipício, querida. Tem muita gente acompanhando aí coisa que vai levar pro precipício. A espiritualidade é o seguinte, eu digo a você, minha irmã, e digo a todos vocês que estão me ouvindo. Se eu pudesse escolher hoje, eu queria ser tapado. Tapado, eu não queria saber de nada. Eu não sei mesmo de nada. Mas eu não queria ter nenhum conhecimento de espiritualidade, de nada. Eu fiz essa escolha. Essa escolha me levou a uma vida toda de dedicação. Toda. Eu tenho 57 anos quase dentro desse caminho. É muito tempo. É muita luta, é muito trabalho. E é muito difícil. Isso já é arrogância, né? Mas é muito difícil ver a dificuldade que as pessoas ainda têm de acordar para a vida. Tem dia que dá muita vontade, sabe? De falar assim, olha, fiz minha parte, tchau, e bênção, sabe como é que é? Vou cuidar da minha vida, vou jogar a rede em beira de mar, vou pescar peixe e vender peixe frito. Sabe? Tem dia que dá vontade porque a gente vê tanta presepada, tanta pataquada, tanta palhaçada nesse meio espiritual que eu daqui a pouco eu vou ter vergonha de falar que eu sou espiritualista. Eu digo pra vocês. Então, sim e não, minha irmã. A gente pode vir algumas vezes e o que a gente sabe de antemão é que quando a gente não faz família, a gente não cria laços familiares, é a nossa última vez aqui. E como eu não tive filhos naturais, né? Minha esposa teve 2, eu nunca tive filhos. Então, como eu não tive filhos naturais, eu não tenho laço sanguíneo com sanguíneo. Então, eu espero que seja a minha última vez aqui. Eu quero muito voltar para minha casa. Socorro.
Aqui não é minha casa, com certeza. Eu quero muito voltar para minha casa. Tenho muita saudade do meu lar. Aí ela mandou outra também. Sobre o despertar, poderia nos explicar o que de fato é o despertar? Pelo que eu percebi, é algo que vem do início do planeta Terra e vem avançando cada vez mais hoje. O despertar da realidade, não do mal, mas da ação que está em nós e modificar aquilo que não é bom, porque Deus fez a Terra, o plano terrestre, perfeito para os nossos seres imperfeitos nos ajustar. E poderia explicar? Gratidão. Olha, quando eu despertar, eu conto para vocês. Eu estou no processo de despertar ainda, seria a pretensão minha. Mas o que eu posso te dizer de antemão é que despertar é algo que faz com que você tire as brumas da ilusão, da ignorância, da estupidez, da maldade e veja a luz de Deus. Eu tenho lapsos de despertar. Quando eu oro, quando eu me conecto com a energia para poder fazer o meu trabalho, quando eu vou ao templo, ou fisicamente, ou através de desdobramento, e que eu entre em conexão para fazer o trabalho diário de vocês nas salas, naquele momento eu tenho um despertar. E é lindo. Mas é só um relapso, é só um relance, é um lapso. Relapso não, um lapso de tempo. Né? O despertar é algo muito maior. Eu pretendo despertar nessa vida. Despertar mesmo, de vez, né? Eliminar todas as sombras. Mas ainda não estou nesse ponto. E não conheci ninguém que tenha despertado totalmente. Não conheci ninguém. O mais próximo do despertar total que eu conheci foi Chico Xavier. Ele tinha um despertar imenso. Eu sou uma fagulhazinha, sou uma bobagenzinha nesse despertar. Mas eu estou lutando para isso. E eu já disse que quando eu despertar, para mim, vai ser maravilhoso. E aqueles que despertarem comigo será magnífico. E vocês sabem que eu visualizei numa visão psíquica que eu e uma grande quantidade de pessoas despertávamos juntos. E foi muito lindo. Eu quero aquilo no plano físico, eu quero aquilo na minha vida, o que eu vi naquela visão psíquica. É isso que eu posso te dizer. Mas quem sou eu para falar do despertar, né? Eu não despertei ainda. Estou despertando. Uhum. O menino respondeu? O Alessandro, Alexandre falou que sim, ele foi só leitura psíquica mesmo. só leitura psíquica. Uhum. Alessandro, quando eu falo em criança interior, te perguntei, porque geralmente se você tivesse passado por consulta mesmo, eu teria te orientado nesse quesito. Mas basicamente é você buscar, né, dentro de você, qual foi o momento em que aquilo que você vive hoje, né, teve início. As nossas inseguranças, nossos limites estão todos na infância. Né? Não é culpa de pai, de mãe, não é culpa de ninguém. Não existe culpa. Né? É uma questão do que cada um sabia dentro do nosso desenvolvimento familiar, né? O que cada um sabia. Nós temos que lidar com isso. Né? Os pais muitas vezes são crianças como nós, Alessandro. As pessoas acham que porque a pessoa fica adulta e acabou, né? E a criança está ali presa. Somos todos crianças dentro de corpos que vão envelhecendo. Né? Então, basicamente, é você localizar isso, viu? Quem sabe um dia você passa uma consulta, a gente pode falar sobre isso mais detalhadamente, né? Aqui fica difícil porque eu não tenho os parâmetros que eu preciso, né? Tá olhando para você, tá conversando com você, para saber o que a gente precisa trazer à tona, tá bom? Mas obrigado, querido. Obrigado pela pergunta.
Então a gente terminou, Ivan, as perguntas e a gente tem 2 leituras psíquicas, tá? Façamos as leituras psíquicas. E como é que tá os likes aí? Chegou no 100? Quase, 98. Ah, não, gente, eu vou tomar água. Tá 100 agora. Não afasta o microfone, Ivan. Não, eu afastei, tá. afastei de propósito, depois dá pra dar mais 2 aí. Achei que você ia falar aí, que às vezes você fala e afasta ele. Gente, eu sou operístico, teatral, e ele não entende isso. O Rafael leva tudo a ferro e a fogo. Eu levo. E aí, chegou no 100? 98. Vai ter 2 anjinhos aí. Que Vai ter dar 2 like, anjinhos. tenho certeza. Jesus, Maria, José e todos os anjinhos do céu. Vamos lá, 2. É isso mesmo. Sai a 99 agora. É, a Celic tava rindo comigo outro dia. A Celic disse que acha bom falar assim, ai, Maria, Jesus. Então, tem que Maria, chamar, Jesus. Como é que é? Jesus, Maria, José e todos os anjinhos do céu. Isso é um ditado português. Exato. Então, vou pra primeira, tá? Tá. Mas já deu 100 aí? Agora deu 100. Tá bom, então vamos lá. Agora eu vou. Brincar é bom, né? Da Ivana Maria Soares. Olá, Rafael, bom dia. Segue minha pergunta psíquica. Quais as orientações de Ariel para um exame invasivo, colonoscopia e endoscopia que farei no dia 26/2? A data de nascimento é 18/8/1950. Olha, Ariel não me mostra nada assim de negativo. São 2 exames que são necessários, qualquer pessoa deveria fazer, né? Pelo menos a cada 4, 5 anos deveríamos passar por esses exames. E então são exames de rotina, tá? Não viu nada demais, não. Provavelmente fará tratamento do estômago, alguma coisa. E não vi nada demais, não, tá? Ariel não me mostrou nada demais, não. Nada que traga grandes problemas para você, não. De forma alguma, viu? Eu vi de forma bem positiva. Tá certo, Ivana? E a próxima da Conceição. Um conselho do Anjo Ariel para essa semana, por favor. Manter a fé, né? Manter a firmeza de propósito. As coisas às vezes vêm até como uma amostra, sabe? Que às vezes a coisa está tão difícil. Aí a gente vem e vê que tem uma coisa muito pior, né? Então quando a gente volta para a situação anterior, a gente fica mais consciente disso. Eu creio que você vai ter avanços agora, que algumas coisas que tá meio paralisada. Eu vejo dessa semana, não só essa semana, eu vejo essa semana e a próxima como alguma solução de alguma coisa que você tá adiando aí, viu? Beijo no coração, querida. Ok. É que às vezes a gente... Isso é humano. Isso não serve só para Conceição, isso é humano, serve para todo mundo. Às vezes a gente está tão atribulado com as coisas do dia a dia que a gente esquece que tem que agradecer porque pode ficar muito pior, né? Então a gente agradece o bem e o bem se multiplica. Se reclama, a coisa pode piorar bastante. Essa é uma realidade. Tudo que você reclama, você amplia para o negativo. Tudo que você agradece, você amplia para o positivo. Isso fica para todos nós como uma lição de vida, todos nós, né? A Conceição sempre faz perguntas muito boas, né? E ela me proporcionou poder responder isso. Que vocês sabem, Conceição passou agora por um momento muito difícil em Portugal, como muitos portugueses naquela região, né?
Mas graças a Deus está passando, né? E vai superar. Você é uma vencedora, Conceição. Você é uma heroína, viu? Tudo vai ficar bem, tudo já está bem. Beijo, querida. Bom, então nós estamos encerrando. Não deixem de se orientar a respeito da vivência dos anjos. Quem desejar já estão no período de inscrição, tá? Presencial e à distância. Presencial no Brasil, São Paulo. Se alguém tiver alguma condição que impeça de viajar, pode fazer online também. É só perguntar como. E no exterior todo podemos fazer online, que foi uma exceção devido a tudo que está acontecendo na Europa, devido a todas essas questões. Então foi aberta essa exceção, que para mim é uma novidade, porque nunca foi permitido. Dessa vez foi, então vamos. A gente aceita e faz com muito amor, com muito carinho. Então vocês deixem. E tá tudo aí. Ninguém falou das salas hoje, né? Não. Ninguém falou das salas hoje, ninguém deixou nenhuma mensagem das salas, né? Tá todo mundo bem então, né? Que bom. Ninguém perguntou nada, ninguém falou nada. Acho que o pessoal esquece, né? Mas é isso, a professora esquece. Eu esqueci de falar também. Então eu peço que todos agora respirem profundamente e imaginem que um manto azul com muitas estrelas brilhantes cobre todo o mundo, cobre todo o planeta Terra. Esse é o manto de Nossa Senhora, trazendo as suas bênçãos de cura, de paz, de amor e de alegria. E que essa alegria esteja com todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão pela presença de todos. Gratidão, Rafael. Gratidão, Ivan. Gratidão, E querido. amém. E namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Beijo.